Olá, torcida do Flamengo! A maior torcida do mundo faz a diferença. Então, torcedor rubro-negro, hoje vamos falar aqui em seu canal de notícias do Mengão sobre jogadores que saíram do último jogo contra o Grêmio sentindo incômodos, sobre o interesse do Flamengo no Danilo do Botafogo e sobre a recuperação de Paquetá. Pessoal, fica até o final do vídeo. E você que ainda não é inscrito no canal, dá essa moral, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha para os grupos, não te custa nada e ajuda no crescimento do canal. Bora pro vídeo? Jogadores saíram como incômodos no jogo contra o Grêmio e viram dúvida para a próxima partida. Fla tem interesse no volante meia, Danilo do Botafogo, e Paquetá está fazendo o máximo para voltar logo. Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar sobre as novidades do Flamengo envolvendo o departamento médico, a situação de Plata e Ayrton Lucas, o momento absurdo do Jorginho, a possível chegada de Danilo e também a corrida contra o tempo de Lucas Paquetá para disputar a Copa do Mundo. Mas antes de começar, já fortalece demais o canal. Estamos na caminhada para bater a meta dos 300 inscritos, então já se inscreve agora, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com outros flamenguistas. E você que acompanha pela TV também consegue se inscrever no canal. É rapidinho e ajuda muito o nosso trabalho. E olha, assistam o vídeo até o final, porque isso ajuda demais o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais torcedores do Mengão. Muito obrigado também a todos vocês que já fazem parte da família do canal. Vocês são fundamentais. Agora bora para as notícias. O Flamengo voltou de Porto Alegre com vitória sobre o Grêmio, mas dois jogadores deixaram a torcida preocupada, Gonçalo Plata e Ayrton Lucas. Durante a partida, os dois sentiram dores e precisaram de atenção do departamento médico rubro-negro. A boa notícia é que, após a avaliação médica, nenhum dos dois preocupa de forma grave para a sequência da temporada. O técnico Leonardo Jardim explicou a situação após a partida e tranquilizou os torcedores. No caso de Ayrton Lucas, o lateral sofreu uma entrada forte ainda no primeiro tempo e chegou a sentir muitas dores. Mesmo assim, voltou para a etapa final e só saiu no segundo tempo por desgaste físico e também por não estar 100%. Segundo Jardim, o Flamengo já tinha preparado uma alternativa caso Ayrton não suportasse os 90 minutos. Por isso, Varela acabou improvisado na esquerda, enquanto Emerson Royal entrou pelo lado direito. A expectativa é positiva e Ayrton Lucas deve ter condições de enfrentar o Vitória pela Copa do Brasil. Já Gonçalo Plata inspira um pouco mais de cautela. O atacante voltou a reclamar de dores atrás do joelho esquerdo, problema que já vinha incomodando desde o jogo contra o Vasco. Durante a partida, ele chegou a cair no gramado, sentindo bastante desconforto. Mesmo assim, o Flamengo acredita que não seja nada grave. O clube vai monitorar a evolução do jogador ao longo da semana antes de definir se ele terá condições totais para o próximo jogo. E enquanto alguns preocupam, outros estão muito perto de voltar. Pulgar e Lucas Paquetá evoluíram bastante nos últimos dias. Os dois já voltaram aos trabalhos no campo e vivem expectativa de retorno em breve. O chileno Pulgar pode até aparecer contra o Atlético Paranaense no Brasileirão. Já Paquetá deve retornar apenas diante do Estudiantes pela Libertadores. E falando em Paquetá, o meia vive uma verdadeira corrida contra o tempo para tentar entrar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. A convocação será divulgada já no próximo dia 18 e, apesar de ainda não estar totalmente liberado, Paquetá tem intensificado os trabalhos físicos e de recuperação no Ninho do Urubu. O Flamengo, porém, trata o caso com muito cuidado, principalmente porque o jogo contra o Atlético será em gramado sintético na Arena da Baixada. O clube entende que o risco pode ser alto e existe uma tendência de preservar o jogador para que ele volte apenas em gramado natural.
Mesmo assim, isso não significa que ele esteja fora da Copa. A apresentação dos convocados será apenas no dia 27, então Paquetá ainda tem tempo para mostrar condições físicas. E vale lembrar que antes da lesão, ele vinha vivendo talvez seu melhor momento desde o retorno ao Flamengo. Foram grandes atuações, gols importantes e muita participação ofensiva. Agora, outro assunto que chamou atenção foi mais uma atuação gigantesca de Jorginho. O volante simplesmente dominou o meio-campo contra o Grêmio. Os números impressionam. Ele acertou 114 passes sozinho, praticamente 20% de todos os passes do Flamengo no jogo. Além disso, terminou a partida com 95% de precisão nos passes e foi decisivo na construção das jogadas ofensivas. Jorginho vive uma fase absurda e muita gente começa a discutir se ele não é hoje o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. A liderança, a inteligência e o controle do meio-campo elevaram o nível do Flamengo. E o crescimento de Everton Araújo também passa muito pela parceria com o Camisa 21. O problema é que Jorginho recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalte contra o Atlético Paranaense no Brasileirão. Agora, mudando de assunto, o Flamengo também segue atento ao mercado e um nome forte começou a circular nos bastidores: Danilo, do Botafogo. O meia de 25 anos, que vive excelente fase e vem sendo convocado por Carlo Ancelotti, admitiu que pode analisar propostas concretas na próxima janela de transferências. Segundo informações, o Flamengo monitora a situação do jogador e vê Danilo como uma peça muito interessante para reforçar o elenco. Além do Mengão, clubes da Inglaterra, Rússia e até o Palmeiras aparecem interessados. Danilo afirmou que evita pensar em especulações, mas deixou claro que se aparecer algo concreto, vai conversar sobre o futuro. E aí, nação, vocês contratariam o Danilo no Flamengo? Acham que ele teria espaço nesse time do Leonardo Jardim? Comentem aqui embaixo porque eu quero saber a opinião de vocês. E se você chegou até aqui, não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para ajudar a gente a bater a meta dos 300 inscritos. Muito obrigado de coração a todos que acompanham e fortalecem o canal diariamente. O apoio de vocês faz toda a diferença para o crescimento da nossa família rubro-negra. Tamo junto, nação! Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.